Olá, internautas, muito bom dia. Esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. No programa de hoje, nós vamos voltar a falar da área fiscal. Aliás, a área fiscal preocupa muito no Brasil, ainda mais com a volúpia do governo em querer aumentar imposto. A pressão é enorme para aumentar imposto. Está ouvindo de novo aí a CPMF e outras coisas mais. Mas, se você quiser participar, aí embaixo na telinha, clique no Participe, faça sua pergunta ou comentário que nós responderemos. Mas antes de conversar com o entrevistado, vamos falar um pouquinho da agenda da semana, começando hoje, 5 de outubro. O índice Ibovespa fechou na sexta-feira com 46.960 pontos. Na semana passada teve uma valorização interessante de 6,25%. O dólar fechou na sexta-feira a 3,9457. Na semana passada, uma queda de 0,75%. De qualquer forma, essa semana a turbulência aqui no Brasil deve continuar e alguns reflexos também lá de China e Estados Unidos. Esta semana espera-se a informação do IPCA mensal da ordem de 0,55%, 0,60%. Anualizado, se essa marca do mês passado sair 0,55%, 0,60%, nós vamos ter algo como 9,5%, 9,60%, muito acima dos 4,50%, que é a meta do governo. No entretanto, em função da pressão do dólar, do aumento de combustível recente da semana passada, além da carga tributária, a pressão inflacionária vai persistir nos próximos meses, infelizmente. Sairá a alta do Banco Central dos Estados Unidos, a alta não, a ata, querido internauta, do Banco Central dos Estados Unidos. No entanto, em função das incertezas da China, bem como do fraco desempenho do mercado de trabalho nas estatísticas recentes que saíram lá nos Estados Unidos, todos nós estamos acreditando que o aumento de juros lá nos Estados Unidos só deve acontecer em 2016. Acabaram de sair os números da pesquisa Focus desta segunda-feira. A inflação para 2015, IPCA, semana passada 9,46%, agora 9,53%. No caso do PIB, o ano de 2015, a previsão, semana passada, negativa em 2,80% e agora negativa 2,85%. Com relação à Selic, previsão é a mesma da semana passada, fechar o ano com 14,25%. Balança comercial, semana passada, previsão positiva de 11 bilhões de dólares, agora 12 bilhões de dólares. Em investimentos estrangeiros, para 2015, semana passada, uma previsão de 65 bilhões e agora 64 bilhões. E o câmbio 2015, semana passada o mercado apostava que iríamos fechar com R$ 3,95 por dólar. Agora o mercado está apostando que sobe um pouco a R$ 4,00 por dólar. Um comentário que é preocupante, a economia está preocupando, crise econômica, crise política. A presidente Dilma completou na semana passada a chamada reforma ministerial, com propaganda muito forte de redução de custos, mas na verdade é propaganda só, porque a redução de custos por parte do governo é pífia. No entanto, como eu comentei, foi apenas uma reforma política para tentar se manter no poder. Se vai conseguir, não se sabe. A verdade é que o governo não tem liderança política nenhuma, então está sujeito a novas e constantes crises que surgirão logo e a todo momento. Queridos internautas, o ano de 2015 está quase terminando. Em 2016, as empresas deverão entregar logo no início do ano, ou logo nos primeiros meses, o E-Social e o Bloco K, que é uma obrigação do SPED fiscal. Ambos estão exigindo das empresas mais do que implantação de ferramentas tecnológicas, uma mudança de cultura e de processos. Diante deste cenário, a sua empresa está preparada ou não está preparada para atender essas obrigações?
As empresas ainda correm o risco de sofrer autuações fiscais em razão de qualquer erro que venha a ser detectado no cruzamento das informações que vão ser enviadas ao fisco. A ANEFAC vai realizar um roadshow junto com a Grant Thornton, Campinas, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, onde, como disse, a Grant Thornton fará todo o conteúdo destes seminários. Para falar sobre o e-social, está conosco o Carlos Alberto Procópio da Silva Júnior, ele que é diretor da Grant Thornton aqui do Brasil. Carlos, muito bom dia. Bom dia, Roberto. Eu agradeço em nome da Grant Thornton a oportunidade de poder conversar com você e com os internautas hoje sobre esse importante assunto. Carlos, qual é realmente a função do e-social? Bom, o e-social ele é mais um bloco do grupo SPED. São diversas obrigações informatizadas, né, de prestação de contas, vamos dizer assim, com a Receita Federal. E é um bloco específico para as questões trabalhistas, previdenciárias e fiscais relacionadas aos contratos de trabalho. Carlos, todas as empresas vão ter que também fazer o e-social, também elaborar o e-social, ou não? Ou é só as grandes? Não. Não tem distinção por categoria de empresa, seja por faturamento ou quantidade de empregados. Todos os empregadores e contribuintes que tomam serviços de trabalhadores são obrigados à entrega do e-social. Mesmo as microempresas com até 5 funcionários ou não? Mesmo. Então, todas? Todas. Inclusive empregador doméstico. Também vai ter que fazer? Também, só que o empregador doméstico é mais simples, né? Ele pode fazer diretamente no ambiente online da Receita Federal, do e-social, e prestar as informações sem uma burocratização ou uma enormidade de sistemas para a preparação dos arquivos. Aqueles que militam na área fiscal ou contábil, já tem há tempos ouvido falar de e-fiscal, e-contábil e agora o e-social. Tudo isso é um processo sistemático de implementação na área de sistemas, de vários controles por parte do fisco. É isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. E quais então, no caso do e-social, quais são os principais objetivos do e-social que, como você comentou, todo mundo vai ter que fazer? Especificamente em relação ao e-social, são 3 grandes objetivos. O primeiro deles é viabilizar a garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores, a simplificação do cumprimento das obrigações acessórias e também possibilitar que os órgãos participantes tenham maior uso ou um uso efetivo das informações prestadas. E Carlos, tem uma pergunta aqui do internauta que é: as obrigações trabalhistas e previdenciárias e fiscais, quem está perguntando é o Carlos, sobre qualquer forma de trabalho contratado no Brasil, fazem parte do e-social? Sim, desde que o prestador de serviço seja uma pessoa física. Então, um trabalho com ou sem vínculo empregatício, sem vínculo, por exemplo, estagiários, ou um contribuinte individual que seja um diretor da companhia, tem que ser informados no e-social. E o empregado seletista também. Agora, trabalhos de terceirização de mão de obra ou contratação de outras empresas, esses não precisam ser informados no e-social. Porém, algumas dessas informações, elas serão prestadas de uma outra obrigação acessória, que é o REINF, que ainda vai ser divulgado pelos órgãos, onde, por exemplo, serão informadas as informações das retenções previdenciárias sofridas em notas fiscais ou feitas em notas fiscais de prestadores de serviço. Você comentou, no caso, quem é obrigado a fazer o e-social são as empresas de maneira geral. Sim. Que você tinha falado de pessoa física. No caso de pessoa física, é quem tem empregado doméstico, a pessoa física vai ter que fazer. Exatamente. Também. Todo mundo vai ser obrigado, né? E como vai ser operacionalizado, como está esse processo de operacionalizar esse e-social? Deve ter muito treinamento? Como é que está acontecendo isso? Sim, o processo de envio do e-social, ele vai funcionar da seguinte forma: as empresas terão que elaborar um arquivo com as informações necessárias no layout específico solicitado pelos manuais, encaminhá-los com uma assinatura digital através do ambiente online do e-social, ok? Após esse envio, as empresas receberão um protocolo do envio, porém esse protocolo não atesta a regularidade do procedimento. Por quê? Porque, ato contínuo, as empresas receberão um recibo do envio, e aí sim eu estou ok com a obrigação,
ou então uma mensagem de erro, onde eu vou ter que trabalhar alguma inconsistência. Carlos, todo o processo fiscal no Brasil tem um monte de obrigações acessórias. Eu lembro que já na propaganda dos outros e-fiscal, contábil, etc., se falava, não, nós vamos eliminar um monte de obrigação acessória e tal. E o que a gente tem visto é que não eliminou nada e até aumentou. E aí eu pergunto com relação ao e-social, quais obrigações acessórias que serão eliminadas? Ok. A Receita Federal informa que praticamente 11 obrigações acessórias serão eliminadas. Por isso que no início nós comentamos sobre simplificação do cumprimento das obrigações. Uma delas é a GFIP, que é a guia hoje utilizada para recolhimento do Fundo de Garantia e Informações da Previdência Social. Outra obrigação é o CAGED, o Cadastro Geral de Admitidos e Demitidos, a RAIS, a própria folha de pagamento, o MANAD, que já é uma obrigação previdenciária da Folha em relação a arquivos magnéticos, a própria ficha de registro, o perfil profissiográfico previdenciário, entre outras. Então, diversas obrigações tendem a ser substituídas pelo e-social. Quer dizer, na verdade vai substituir, mas na verdade o novo e-social vai ter tudo isso. Exatamente. Hoje as informações elas são feitas por obrigações esparsas, cada uma com a sua finalidade. Certo. O e-social englobará todas essas informações numa única obrigação, porém em diversos eventos. Com relação às empresas, Carlos, o que você chamaria a atenção que as empresas têm que ter com relação ao e-social? Bom, a legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, ela não sofreu nenhuma alteração. O que muda é apenas a obrigação acessória, o como eu vou informar essas obrigações. Então, o que as empresas têm que tomar cuidado hoje, tanto o Ministério do Trabalho quanto a Receita Federal, eles focam em alguns grandes contribuintes para fazer as fiscalizações. Com o e-social, as empresas farão uma autoconfissão de todos os procedimentos adotados. Então, a exposição ela é muito maior. Eu vou mencionar para os órgãos participantes todos os procedimentos relacionados à relação de trabalho. Então, eu tenho uma exposição muito maior para fiscalizações e chamo a atenção para fiscalizações de períodos retroativos. Tem uma pergunta da Amanda. A previsão é que a dificuldade de integração entre departamentos continue mesmo após o e-social? É uma pergunta. O e-social é um projeto multidisciplinar. Ele vai envolver informações oriundas tanto do Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal, Contabilidade, Fiscal, Segurança e Medicina do Trabalho, Jurídico, dentre outros. Então, o fluxo das informações entre os departamentos, eles precisam caminhar por processos muito adequados para possibilitar o cumprimento dos prazos. Então, a integração entre os departamentos, ela pode ser, sim, um grande problema. Como as empresas, Carlos, estão se preparando desde esse ano e início do ano que vem? Como é que elas estão se preparando? A Grant Thornton fez uma pesquisa de mercado envolvendo diversos profissionais de várias áreas, e o que nós percebemos, na verdade, é que poucas empresas estão se preparando. Dessa pesquisa de mercado, apenas 25% delas já passaram de fases iniciais de estudo e conhecimento do e-social para um segundo passo de implementação efetiva. O mercado nos diz, e a experiência de consultoria também nos mostra que, para uma preparação para o e-social, são necessários dois grandes primeiros caminhos. Ter segurança na informação que eu vou prestar ao fisco, ou seja, eu tenho que revisar todas as minhas práticas trabalhistas, previdenciárias e fiscais, para que eu tenha consciência de todos os procedimentos adotados na companhia estão corretos, para que eu não sofra nenhuma autuação nessa autoconfissão. E o segundo é revisitar os meus processos efetivamente do fluxo das informações entre os departamentos, porque isso é importante para o cumprimento dos prazos do e-social. Porque se eu não cumprir um prazo do e-social, eu também posso ter uma multa administrativa. Muitos dos internautas podem estar se perguntando, bom, mas isso aí é complicado, não vai me afetar, né? Você mesmo comentou, Carlos, que quem tem empregado em casa também, mesmo sendo pessoa física, vai ter que, mais simples, né? Mas vai ter que atender uma série de informações que tem aqui, né? Mas eu queria perguntar o seguinte, essa pesquisa que vocês fizeram, que mostrou que 25% está no caminho e se preparando, os outros 75% não. Está previsto
muita penalidade, muita multa se não implantar? Como é que é essa previsão do e-social? Nós temos duas situações diferentes quando nós falamos de multas. Como eu disse, a legislação não foi alterada em nenhum momento. Então, todas as multas por descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, elas continuam as mesmas, porém as empresas estão mais expostas a essas situações. E também existirão as multas por não entrega de arquivo do e-social, ou entrega com informações inconsistentes, multas por omissões de informações, todas já praticadas em relação aos outros grupos do SPED, todas as outras obrigações acessórias. Tem muito, né, Carlos? A gente está vendo aí no e-social muito de tecnologia da informação. Mas a cultura interna vai ser afetada? A cultura organizacional tem que ser levada em consideração nessa implantação? Quais as dificuldades ou vai causar dificuldade? A cultura interna da companhia em relação às práticas trabalhistas e previdenciárias, efetivamente ela será afetada. Principalmente na alta gestão. A gente não pode mais, e é do conhecimento de todos nós, que em algumas empresas a diretoria determina ao RH algumas atividades de um prazo não estipulado pela legislação ou que não dará tempo de ser cumprido. Com o e-social, essa situação ela fica muito mais exposta. Então, a cultura ela vai ter que ser alterada assim. Eu acho que treinamento dos profissionais de todos os setores envolvidos e, por que não, dos setores operacionais, de diretoria industrial, para conhecer o e-social, conhecer essas obrigações, elas são atividades que serão necessárias. Carlos, olha, esse bloco passou bem rápido, eu acho que você ajudou bastante nos esclarecimentos sobre o e-social. De qualquer forma, se precisar, participe, precisar conhecer um pouco mais, pegue informações da Grant Thornton, através do site da Grant Thornton, ou participe dos seminários da NEFAC, né? Exatamente. Que eu comentei no início do programa. Eu gostaria, então, seus comentários finais, as suas sugestões ou alerta que você gostaria de deixar para os internautas. Perfeito. Eu acho que nós podemos resumir esse aspecto do e-social entre a exposição que as empresas terão, maior exposição a partir do e-social, e a forma que as empresas podem atuar para não ficarem expostas, que nada mais são do que o que a gente já comentou, uma revisão qualitativa dos seus procedimentos trabalhistas, previdenciários e fiscais e uma revisão de processos internos para a troca de informações entre departamentos. Acho que esse é o ponto de partida para a hora que eu entregar a obrigação eu estar bem tranquilo. Eu gostaria de agradecer por esse primeiro bloco, a Grant Thornton, ao Carlos Alberto Procópio da Silva Júnior, pelos esclarecimentos. No segundo bloco, nós vamos continuar falando de área fiscal, nós vamos falar do bloco K, que é outra preocupação que vai implantar aí o bloco K. E internauta, não fica aborrecido. Na verdade, a Receita se prepara muito e muito bem para cobrar. O que aborrece mesmo é que o retorno é fraco. Mas, de qualquer forma, mais uma vez, agradeço a Grant Thornton, agradeço a você, Carlos. E até já, 3 minutos, nós voltaremos.